Muito bem, no vídeo de hoje, depois de um longo período de pausa, finalmente vamos voltar a falar aqui sobre O Paraíso Perdido, do John Milton. Neste vídeo em específico, eu vou falar um pouco sobre os livros 3 e 4, que são consideravelmente mais fáceis do que os dois primeiros livros, sobre os quais eu já falei em um vídeo anterior dentro desse projeto. Eu vou deixar na descrição o link para uma playlist onde já consta esse vídeo anterior e onde constarão também os próximos vídeos dentro desse projeto de leitura conjunta. Inclusive, se você é uma pessoa que pretende em algum momento ler O Paraíso Perdido, acompanhe aí esses meus comentários. Ou se você conhece alguém que pretende ler o livro, faça isso também. Só que antes de eu falar um pouco sobre os livros 3 e 4, convém responder a um comentário que surgiu no vídeo anterior e que eu achei um comentário bastante pertinente para poder, enfim, esclarecer algumas coisas. Em dada altura daquele vídeo sobre os livros 1 e 2, eu mencionei a musa bíblica que no livro de Êxodo fala a Moisés. E surgiu um comentário dizendo que em Êxodo 19 não existe nenhuma musa. E, de fato, a palavra musa não aparece no texto bíblico. Porém, se você for em Êxodo 19, você vai perceber que esse é o momento em que Deus fala a Moisés no Monte Sinai para que ele escreva, enfim, as tábuas da lei, aquela coisa toda. E pode até ser que, em termos teológicos, Deus seja Deus mesmo, só que, em termos literários, o nome dessa voz supostamente divina que dita algo ao poeta é musa. E, como a Bíblia é também um texto literário, não me parece inadequado e nem tampouco me parece desrespeitoso dizer que a voz de Deus corresponde àquilo que, na tradição clássica, nós chamamos de musa, pelo menos nesses momentos em que ele vai falar com Moisés ou com algum profeta, para que essas pessoas registrem aquilo que está sendo dito. Afinal de contas, como eu não estou olhando para esses textos de uma perspectiva teológica, mas sim de um ponto de vista literário, faz mais sentido eu classificar as coisas aqui de acordo com a crítica literária do que de acordo com a teologia, muito embora, por exemplo, no vídeo de hoje, eu vá sim estabelecer alguns comentários que são da ordem do discurso teológico, muito embora eu não seja teólogo. Mas tudo isso para dizer que se alguém se sentiu ofendido ou ofendida por eu ter mencionado, por eu ter me referido à voz de Deus como a voz das musas, fique sabendo que a minha intenção não era ofender ninguém, mas sim olhar para aquele texto a partir de uma categorização que é da ordem da crítica literária. Talvez o meu erro maior tenha sido não ter explicitado essa minha vontade, enfim, esse modo como eu pensei aquele vídeo da maneira mais correta. Então fica aqui esse momento de meia-culpa, digamos assim. E eu já acho muito apropriado começar esse vídeo falando justamente dessa questão, porque, eventualmente, eu vou voltar a fazer esse tipo de comparação entre o texto bíblico e outros textos épicos. Não porque eu esteja desrespeitando quem crê na Bíblia, mas sim porque, de novo, o meu propósito aqui não é olhar para a Bíblia do ponto de vista teológico, mas sim do ponto de vista literário, mesmo porque eu não sou teólogo, mas sim crítico literário. E aqui entra outra questão que é bastante importante. Me parece que, em termos teológicos, o livro 3 aqui do Paraíso Perdido seja bastante significativo, sobretudo quando nós pensamos em conceitos como a presciência e o livre-arbítrio. E mesmo não sendo teólogo, eu vou falar desses conceitos nesse vídeo a partir desse olhar da teologia. Então,
Caso eu cometa aqui algum deslize teológico, eu já me desculpo antecipadamente e peço para vocês que são teólogos que me corrijam aí nos comentários. Mas, enfim, então feito esse parêntese inicial, vamos aos livros 3 e 4. E aí, veja, como nos livros anteriores, né, antes do livro 3 aqui do Paraíso Perdido, há um argumento que resume o conteúdo desse livro, e esse argumento diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 189 da edição da editora 34. Aliás, outra coisa importante, não sei se todo mundo ficou sabendo disso, não sei se eu cheguei a comentar sobre isso em algum vídeo, mas eu tenho aqui em casa também a edição do Paraíso Perdido com a tradução que foi publicada pela Martin Claret. Eu não me dei muito bem com aquela outra tradução, eu preferi muito mais essa tradução aqui da 34. Então, enfim, fica aqui esse aviso apenas, tá? Então, eu vou preferir essa tradução aqui da 34 muito mais por uma questão de gosto pessoal do que por uma questão técnica ou coisa parecida. Mas, enfim, então, o livro 3 começa com um argumento, e esse argumento diz o seguinte: Deus, sentado no trono, vê Satanás a voar em direção a este mundo, então recém-criado. Indica-o ao filho que se sentava à sua destra. Prenuncia o sucesso de Satanás a perverter a humanidade, absolve a sua própria justiça e sabedoria de todas as imputações, tendo criado o homem livre e apto a resistir ao tentador. No entanto, declara o seu propósito de graça com respeito a ele, ou seja, ao ser humano, em virtude de não ter caído por maldade própria como Satanás, mas por ter sido por este seduzido. O Filho de Deus presta louvores ao seu Pai pela manifestação de tal propósito gracioso, mas Deus outra vez declara que a graça não pode ser oferecida ao homem sem a satisfação da justiça divina. O homem ofendeu a majestade de Deus ao aspirar a ser Deus, e por isso deve morrer com toda a sua descendência, a não ser que se ache alguém suficiente para responder pela ofensa, sujeitando-se ao seu castigo. O Filho de Deus oferece-se livremente como resgate ao homem. O Pai aceita-o, ordena a encarnação, pronuncia a sua exaltação acima de todos os nomes do céu e na terra. Ordena a todos os anjos que o adorem. Eles obedecem e, entoando hinos com harpas em coro pleno, celebram Pai e Filho. Entretanto, Satanás pousa na convexidade crua do extremo mais longínquo deste mundo, onde, vagueando, encontra pela primeira vez um lugar, desde então chamando limbo da vaidade, que pessoas e coisas esvoaçam ali. Dali vem a porta do céu descrito no tombo das escadas, e as águas acima do firmamento que correm em volta. A sua passagem daí à órbita do Sol. Ali encontra Uriel, regente deste orbe, mas antes disfarça-se de anjo mais baixo, e fingindo um desejo ansioso de ver a nova criação e o homem que Deus lá colocou, indaga sobre o lugar que habita e é dirigido, a terra primeiro, no monte Nifates. Então, esse é o argumento que resume o livro 3 aqui do Paraíso Perdido. E nesse argumento nós já percebemos ali essa questão do livre-arbítrio tendo alguma relevância. Quanto ao livro em si, ele começa de um jeito muito interessante, com o poeta fazendo uma nova invocação às musas, o que demonstra essa mudança na perspectiva adotada por ele, posto que, se antes nós estávamos acompanhando a queda dos anjos pela perspectiva dos caídos, a partir desse momento nós vamos passar a olhar para essas coisas a partir de um ponto de vista divino, o que exige, portanto, essa nova invocação às musas. E essa mudança se traduz mesmo na criação de imagens poéticas por parte do autor, já que, se antes era tudo muito escuro e grotesco, agora predominam imagens ligadas à luminosidade e ao sublime. Não por acaso, tanto no livro 3 quanto no livro 4, o sol é mencionado diversas vezes, e aí, pensando em termos sonoros, convém lembrar que, em inglês, as palavras sol e filho são homófonas, o que acaba relacionando a imagem do sol
a presença do Filho de Deus, que no caso é Jesus. Né? E aí, por tabela, relaciona-se, portanto, a imagem do Sol à presença do próprio Deus. Mas, enfim, eis o momento dessa nova invocação às musas entre as páginas 191 e 195. Evidentemente que eu não vou ler tudo isso, eu vou ler apenas algumas passagens específicas que estão entre os versos 1 e 26 e depois na página 195 entre os versos 51 e 55. Mas enfim, peraí, deixa eu só tirar esse negócio aqui do meio, dessa marcação de onde eu tô, porque isso tá me atrapalhando aqui ao manipular o livro. Mas enfim, então vamos lá. Começando aqui no verso 1 do livro 3. Salve, luz santa, prole do céu primeira, ou do eternal coeterno resplendor, devo expor-te sem falta? Deus que é luz, e que nunca a não ser luz intangível habitou desde os evos te habitou, vivo eflúvio de essência incriada? Ou preferes etéreo fluxo puro, cuja fonte quem sabe? Prévia ao sol, prévia aos céus que eras tu, e à voz de Deus como um manto agasalhaste medrante o mundo de águas mate fundas, ganha ao vácuo e ao imenso informe. Revisito-te agora com asa ousada, para trás o lago estígio, preso embora na longa estrada escura, quando em voo nado por trevas médias exteriores, com notas que não tange a lira órfica, cantei o caos e a noite morredoura, com a musa por tutora de voragens, e arrojados resgates tantos íritos. A salvo te revejo, e entrevejo da vida o teu farol régio, mas tu já não revês meus olhos, que em vão rolam para toparem teu raio e alva alguma topam, tão densa veio ao globo a gota serena ou o véu da sufusão. Então veja, aqui ele está falando, olha, você é luz divina, eu te invoco agora, porque eu vou ter que abandonar aquela outra musa com a qual eu cantei o caos e a noite morredora, etc e tal. E aí, na página 195, entre os versos 51 e 55, ele diz o seguinte: então mais para dentro, tu celeste luz brilha, e a mente plena de poderes irradia, aí fixa olhos, purga, e daí varre a bruma, que eu fale e olhe coisas cegas à vista dos mortais. E aqui existe uma coincidência trágica, mas que não deixa de ter alguma beleza, porque veja, essa imagem do poeta cego, que nós temos aqui, sobretudo entre esses versos 51 e 55, e que diz respeito a algo da vida do próprio Milton, que estava cego de fato, quando escreveu O Paraíso Perdido, ele foi ficando progressivamente cego, né? Mas enfim, veja, essa imagem do poeta cego, mas que pela invocação das musas consegue ver aquilo que é vedado aos olhos humanos, acaba recuperando a imagem que se faz do próprio Homero, que é o autor lá, ou é a quem se atribui a autoria da Ilíada e da Odisseia, porque, segundo dizem, Homero era cego também. Então, me parece que é uma coincidência muito interessante, apesar de trágica, e muito bela, apesar de trágica, essa questão evocada aqui desse poeta cego que digamos assim, pelo ditado das musas, consegue enxergar para além dos olhos humanos. Eu acho isso muito bonito. Mas, enfim, depois dessa segunda invocação, então, nós chegamos finalmente ao trono esplendoroso de Deus, que está acompanhado ali do seu filho, e ambos estão observando todo o trajeto de Satã, que, saindo do inferno, está procurando um novo mundo para tentar o homem. E é interessante que Deus apareça justamente no livro 3 do Paraíso Perdido, porque, afinal de contas, Deus está muito, sobretudo porque nós temos o filho aqui também, né? A imagem de Deus, em termos religiosos, assim, da questão do cristianismo, sempre está muito ligada a essa ideia da Santíssima Trindade. E aqui nós temos isso aparecendo justamente no livro 3 do Paraíso Perdido, então, enfim, é algo interessante também. E a Santíssima Trindade é um dos maiores dogmas da Igreja Católica, né? E o fato de tocar nesse assunto até poderia fazer com que o Milton adotasse uma postura mais próxima do arianismo,
mas isso não acontece. E aí, para você que não sabe, o arianismo foi uma doutrina do século IV, se não me engano, que basicamente negava a divindade de Cristo ao negar essa ideia da Santíssima Trindade, já que, tendo sido criado por Deus, Jesus não poderia ser o próprio Deus. Então ele está ali, digamos assim, um degrau abaixo da divindade suprema, digamos, né? Então, veja, ao falar desses dois personagens, o Milton poderia ter enveredado por esse lado, mas não, ele manteve-se muito firme aos dogmas da igreja de sua época, né? Mas, enfim, o que nós temos aqui é, muito pelo contrário, um filho que chega até a argumentar com Deus sobre como condenar o homem seria dar uma vitória a Satã. Então, por mais que exista aqui, logo na sequência, o oferecimento voluntário do filho em sacrifício para poder salvar a humanidade pelo pecado da desobediência, ainda assim essa argumentação inicial entre Deus e o filho demonstra a diferença entre esses dois personagens. E eu estou aqui falando o filho e não de Jesus, porque como essa narrativa se passa antes da encarnação de Cristo, ele ainda não era chamado de Jesus, ele é referido aqui apenas como o filho. O fato, então, é que, ao se voluntariar para o sacrifício, o filho demonstra o próprio livre-arbítrio que, ainda assim, está em conformidade com os planos divinos, e é por isso que há algum mérito nessa sua atitude, porque, assim como o filho escolheu se sacrificar, ele poderia ter feito como os anjos que estavam ali ao redor de Deus e permanecido em silêncio. E existe aqui um procedimento narrativo que eu já havia mencionado no vídeo anterior e que continua nesses livros 3 e 4 do Paraíso Perdido. O modo como Milton constrói o tempo é bastante elástico, e isso coloca o eu lírico sempre fora do tempo histórico, quase como se tudo fosse observado pelo olho divino, que alcança tanto o passado mais remoto, quando nem Jesus era chamado desse modo, quanto o futuro mais longínquo, quando, por exemplo, já existiria um lugar onde os árabes viveriam, ou ainda no momento em que, no livro 4, o eu lírico chama a Eva de a mãe da humanidade, o que já prepara essa ideia de que futuramente a humanidade virá de Eva. Então veja, todo esse trecho do filho se oferecendo em sacrifício me fez lembrar bastante da Assembleia dos Anjos Caídos no Inferno, no momento em que Satã pergunta quem se voluntariava para atravessar o caos e ir procurar o Éden, e quando Satã faz essa pergunta, faz-se um silêncio sepulcral. Pois bem, o mesmo ocorre aqui. Deus diz que o homem poderá ser salvo caso alguém voluntariamente se sacrificasse por ele, mas nenhum dos anjos se oferece para ser sacrificado, então cabe ao filho fazer isso, assim como no inferno, Satã se ofereceu para atravessar o caos. E aí existe um momento entre as páginas 205 e 207, no qual se lê o seguinte, e os versos aos quais correspondem aqui esse trecho que eu vou ler, são do verso 208 até o verso 226, na página 205, e aí depois, na página 207, vai do verso 236 ao 243. Mas enfim, está dito o seguinte. Sim, isso daqui quem diz é Deus, tá? Ao estrago dado e consagrado deve morrer com a sua descendência. Morre ele ou a justiça. Ele, no caso, Adão. Só se dele tão capaz como pronto outro pagar a alta satisfação morte por morte. Dizei, hostes do céu, há desse amor, qual de vós quer mortal ser para remir o crime mortal, justo por injusto, há no céu caridade tão querida? Tentou, mas do céu era mudo o couro, e o silêncio era no céu. Pelo homem, patrono ou valedor, ninguém surgiu, muito menos que ousasse pôr-se a prêmio pela multa fatal, como resgate. E hoje, sem redenção, a humanidade de morte e inferno súdita seria, sem recurso penal, não fosse o Filho de Deus
em quem transbordava o amor divino, a mediação cara reiterar. E aí, no verso 236 até o 243, é dito: e aí, isso que eu vou ler agora, quem diz é o filho. Pesa-me, por ele eu, vida por vida ofereço. Sobre mim desfere a ira. Toma-me, homem, por ele eu deixarei teu colo, e esta glória junto a ti declinarei. E dele a grata morte morrerei. Faz que em mim cevada a morte enjoe a fúria. Não jazerei mórbido por muito tempo. Ainda durante esse primeiro momento do livro 3, em que nós temos essa assembleia no céu, existem 3 outros trechos cuja leitura eu julgo pertinente. No primeiro, veja bem, no vídeo anterior desse projeto, eu sublinhei que no início do livro 1, durante a invocação da musa, o eu lírico compara Adão a Jesus. E essa comparação é retomada aqui nesse momento do livro 3, quando Deus diz ao Filho que se Adão condenou a humanidade, ele, ou seja, o Filho, a salvaria. E aí, na página 209, consta o seguinte, deixe-me pegar aqui, isso que eu vou ler está entre os versos 283 e 294. Então, começa na 209 e vai até a 211. E serás homem entre homens na terra, feito carne, então lá de sêmen virgem, em parto singular. Em vez de Adão, dos homens a cabeça, de Adão filho, tal como homens perecem nele, em ti, ou seja, no filho, nessa nova raiz que és, se restauram os mais que houver para tal sem ti nenhum. Seu crime, crime de Adão, culpa toda a prole. Teu mérito, o mérito de Jesus, imputado, absolve quem abdica das suas obras boas ou iníquas, e em ti vive enxertado e de ti nova vida obtém. Então, eu acho muito interessante como aqui no início do livro 3, o eu lírico recupera, o eu lírico não, né, mas Deus acaba recuperando aquilo que no livro 1 o eu lírico havia feito de comparar as ações de Adão às ações do filho. A segunda coisa que eu acho interessante ainda sobre esse início do livro 3 é que, assim como no livro 1, Satã se proclamou rei do inferno por mérito, aqui Deus afirma que Jesus é o seu filho também por mérito, e ele diz isso na página 211, entre os versos 303 e 313. Nem por desceres a essência de homem irás degradar ou baixar a tua. Porque apesar de em trono exultares igual a Deus, e igual gozo fruires divinal, deste tudo para livrar o mundo da desgraça. E por mérito, mais do que por berço, foste achado filho de Deus. Mais digno disso por seres bom, muito mais que alto ou grande. Porque em ti mais abundava amor do que abundante glória. E aí, já que eu mencionei isso, convém observar que, como Satã sempre é interessante, ele sempre é referido como o monarca do inferno, como o rei do inferno, ao passo que Deus quase não é chamado de rei. E considerando as posições políticas do Milton, isso faz todo sentido, além de colocar por terra aquela história de que, em O Paraíso Perdido, o autor coloca Satã como uma figura heróica. Não é bem assim, porque Satã o tempo todo é chamado de rei e o Milton era contra a monarquia, né? Então veja, se esse personagem é associado a esse tipo de governo e o Milton era contra a monarquia, então pode-se dizer muita coisa de Satã, menos que ele seja o herói do livro. Protagonista, talvez. Personagem trágico, com certeza. Muito bem construído, de fato, pelo menos até agora, me parece que o Satã ele é muito mais complexo como personagem do que Deus, até porque ele apareceu mais do que Deus até esse momento, né? Mas herói, definitivamente Satã não pode ser considerado um herói aqui neste texto. E mais, com essa mudança de perspectiva, vai ficando cada vez mais nítido que aquela imagem de Deus como um tirano que nós vimos nos livros 1 e 2 não tem lugar na realidade,
já que essa foi uma imagem construída por Satã depois da queda, né? Mas, como eu disse, pensando nesse momento inicial aqui do livro, do livro 3, eu falei que existiam 3 pontos que eu gostaria de comentar com vocês, né? A comparação, então, entre Adão e o filho, agora essa questão do mérito de Jesus, e a terceira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o grande momento teológico até agora do Paraíso Perdido, que é a exposição sobre a presciência, a tentação e o livre-arbítrio, tanto nos homens quanto nos anjos. E aí, isso que eu vou ler está entre as páginas 197 e 199. E aí eu marquei um monte de coisa aqui, então vou ter que ler tudo, porque eu não me lembro mais o que eu marquei, o que eu deixei de marcar aqui, enfim. Então, começando no verso 80, indo até o verso 110, na página 197, é dito: único filho meu. Quem diz isso, evidentemente, é Deus. Vês tu que raiva nosso rival transporta, a quem nem raias fixas, nem infernais grades, nem ferros empilhados nele lá, nem mesmo o abismo da vasta brecha prendem. Tão atreito anda a febril vingança que dará com ela na própria testa contumaz. E aí, um pouco mais abaixo, vai direto ao novel mundo criado, e ao homem lá com o fito de o provar, se a força é vencível ou pior, pervertível por logro vil. O homem dar-lhe-á ouças as lisonjas e transgredirá fácil o comando. Quem tem a culpa? Quem, senão ele, o homem? Ingrato, de mim tinha tudo que há de ter, filo justo e reto, capaz de se opor, livre de cair. Assim criei a etérea hoste e espíritos, tanto quem se opôs como quem caiu. Livre se opôs se o fez, caiu quem quis. Não livres, que cabal prova dariam de lealdade veraz, amor, fé firme, onde só o que devem fazer fazem, não o que querem. Que louvor há nisso? Que prazer tiro eu da submissão, se querer e razão, razão é escolha, vãos e inúteis do livre-arbítrio párias, fossem escravos os dois do necessário e não meus. E aí, entre os versos 117 e 118 da página 199, consta o seguinte: se eu previ, a presciência não tem parte na culpa. Pulo novamente para os versos 124 e 125. Formei-os livres, livres ficarão até serem de si reféns. E aí, entre os versos 129 e 132, os primeiros da espécie sós caíram, autotentados, autodepravados, ou seja, os anjos. O homem por outros cai, graça achará, os outros não. Veja bem, aqui eu tenho que ir com um pouco devagar, porque, como eu disse no início do vídeo, eu não sou teólogo e a partir desse momento eu vou ter que entrar no campo da teologia. E aí, para isso, eu vou usar talvez os 2 grandes teólogos medievais que o Milton certamente conhecia. O primeiro deles é o Agostinho, que aparece aqui com o livro, deixa eu pegar aqui, O Livre-Arbítrio, que foi escrito entre 387 e 395, e que talvez seja a principal obra na qual Agostinho investiga a origem do mal. Então esse é o primeiro teólogo sobre o qual eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. E o segundo é o Tomás de Aquino, que aparece aqui com um livro chamado Sobre o Mal, que foi publicado entre 1270 e 1272. E aí, nesse livro chamado Sobre o Mal, ele é dividido em questões. Então, cada capítulo é uma questão a ser respondida, a ser comentada pelo autor. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão 16, que se divide em 12 artigos, nos quais o autor, Tomás de Aquino, reflete sobre os demônios. É por isso que o nome desse livro que eu tenho aqui em mãos é justamente Os Demônios sobre o Mal, questão 16. Tá? Bom, vou começar então aqui em ordem cronológica e vou começar pelo Agostinho, certo? Esse livro, o Livre-Arbítrio, ele é escrito, e que nessa edição que eu tenho aqui, ele é dividido em 3 volumes, tá? Esse aqui é o volume 1, aí nós temos aqui ainda o volume 2 e o volume 3.
Mas existem edições que condensam tudo isso num volume só, mesmo porque essa minha edição aqui é uma edição que ela é bilíngue, e além disso, ela tem várias notas, vários comentários, então isso daqui é mais um livro de estudo, né? Então se você aí quer estudar esse texto do Santo Agostinho, fica a recomendação dessa edição aqui. Mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, esse livro do Santo Agostinho, o Livre-Arbítrio, ele é escrito na forma de um diálogo entre Agostinho e um homem chamado Evódio, que lhe faz uma pergunta interessante que é: se Deus é bom, então por que o mal existe? Será que o mal foi criado por Deus? E, aliás, resolver essa contradição entre a existência de Deus e a maldade é algo que atravessa toda a obra do Santo Agostinho. Se você pega isso, está lá nas Confissões, isso está na Cidade de Deus, isso está em vários textos. Nos comentários dele ao Gênesis, isso também está aparecendo de uma maneira ou de outra. Enfim, então em várias obras do Santo Agostinho consta essa tentativa de resolver a contradição entre a existência do mal e a presença de Deus, que é essa figura de suprema bondade. Então veja bem, a esta pergunta formulada por Evódio no começo do livro 1 do Livre-Arbítrio, Agostinho responde dizendo que Deus não é o autor do mal, haja vista que, como Deus é bom, ele só pode fazer coisas boas. A questão é que há bens que são maiores, que são as virtudes, e que são classificadas dessa maneira, porque a virtude não pode, de modo algum, ser pervertida para o mal, mas há ainda os bens intermediários e, finalmente, há os bens menores, sendo que os bens intermediários e os bens menores são aqueles que podem, de algum modo, ser pervertidos para o mal. Dentre esses bens intermediários está o livre-arbítrio, que é uma dádiva que Deus deu ao ser humano, mas que, apesar de ser algo bom, que foi criado com um propósito positivo, o livre-arbítrio pode ser usado para o mal. Assim como, por exemplo, você pode usar a mão para você pintar um quadro, para você construir um móvel, para você fazer carinho num cachorro, mas você também pode usar essa mesma mão que pinta o quadro, constrói um móvel, faz carinho no cachorro, você pode usar essa mesma mão, por exemplo, para segurar um revólver e dar um tiro em uma pessoa. Então, do mesmo modo como isso não faz da mão um órgão necessariamente ruim, o fato de nós usarmos o livre-arbítrio para agir mal não o torna algo mal em sua natureza, né? Porque, assim como a mão não foi feita para você atirar nas pessoas usando um revólver, o livre-arbítrio não foi feito para que você use ele de maneira negativa. Isso porque, recuperando uma discussão platônica, o Agostinho argumenta aqui que o mal não é uma substância, o mal não é uma coisa, por isso o mal não pode ter sido criado por Deus. O mal só existe na condição de ser a ausência do bem. E o bem se ausenta quando a vontade se perverte e atenta contra a ordem estabelecida na criação, que foi o que aconteceu com Satã aqui no Paraíso Perdido. A vontade dele não estava em conformidade com a criação divina e por isso essa vontade foi pervertida de modo que ele criasse o mal. E isso acontece literalmente porque no livro 2, se não me engano, nós ficamos sabendo que Satã criou o pecado e criou a morte. Ora, isso significa o seguinte: se o mal é o afastamento de Deus, então Deus não é o criador do mal, considerando que ele não pode se afastar de si mesmo, e algo muito parecido está tanto lá nas Confissões, quando o Agostinho diz que ele procurou o mal e só encontrou a perversão da vontade afastada do Criador, quanto na Cidade de Deus, quando o autor defende que o mal é a privação do bem. Mas, voltando aqui ao livre-arbítrio. Como o ser humano é dotado da razão, e a razão é a faculdade que lhe permite escolher entre seguir ou não determinadas vontades, que também são chamadas de paixões aqui pelo Santo Agostinho, e essa escolha racional implica necessariamente em assumir determinadas posições morais que, por sua vez, inclinam o homem para o caminho da retidão,
quando ele assume para si um compromisso com os bens maiores, ou para o caminho que o afasta de Deus e que tem como consequência tanto o mal moral que leva ao pecado, quanto o mal natural que produz o sofrimento, a questão então é que o livre-arbítrio é essa capacidade que nos é dada pela razão de escolher entre esses diferentes caminhos. Só que isso causa um problema muito grande, porque se o livre-arbítrio pode ser pervertido por uma vontade desregrada e pode nos levar ao pecado, então isso significa que a raiz do mal e do pecado é o próprio livre-arbítrio. E é desse modo que se encerra o livro 1 aqui do Santo Agostinho, com essa conclusão de que, olha, tudo bem, Deus então não criou o mal é criado pela escolha, né, pela vontade pervertida da pessoa. Mas então, se essa vontade é ordenada, é orientada a partir dessa noção de livre-arbítrio, isso significa que, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós não pecaríamos, né? Então, se isso é verdade, então o livre-arbítrio não é algo bom, já que ele abre uma brecha que nos permite pecar. Pelo menos é isso que diz aqui o interlocutor do Agostinho no final do livro 1. No livro 2, ao longo do livro 2, o Agostinho, personagem aqui desse diálogo, ele vai recuperar essa questão e vai dizer, olha, a coisa não é bem assim. Tudo bem, o livre-arbítrio, ele nos permite pecar, mas isso não o torna algo necessariamente ruim, né? Então, veja, não é porque algumas pessoas usam o livre-arbítrio para escolher o mal que isso faz do livre-arbítrio um mal em si. Na verdade, essa possibilidade de escolha é importante por alguns motivos. Primeiro deles, o livre-arbítrio nos dá certa autonomia, porque se a gente fizesse apenas o bem por uma determinação divina, então esse bem não seria uma escolha, mas sim um instinto, o que tiraria o mérito, o valor positivo que fazer o bem carrega. E é isso que Deus diz aqui nesse trecho do Paraíso Perdido que eu li agora há pouco, né? Que mérito haveria em ser louvado por criaturas que só sabem louvar, né? Deus se pergunta ali em dado momento. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual o livre-arbítrio é algo importante. Segundo motivo, sem o livre-arbítrio, não haveria justiça ao castigar ou premiar alguém, e assim não haveria diferença nenhuma entre escolher ou não fazer uma determinada coisa. Ou seja, um pecador, ele não poderia ser culpado por fazer algo que é de sua natureza. Se Deus tivesse nos feito programados para o mal, a gente não poderia ser culpado por isso. Assim como não seria justo que alguém fosse recompensado por estar seguindo uma determinação instintiva ao fazer o bem. Então, se fosse da nossa natureza fazer só o bem, isso não faria diferença nenhuma, assim como não faria diferença nenhuma fazer só o mal, se isso fosse algo determinado pela criação divina. Portanto, e aí nós chegamos ao terceiro motivo pelo qual o livre-arbítrio é algo importante, segundo a argumentação aqui do Agostinho, Deus só pode ser justo se nos for dada a faculdade de escolher entre diversas possibilidades de ação, mesmo porque o fato de o mal agir existir como possibilidade não nos obriga a agir mal. E é aí que vem a nossa capacidade de escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Então não é porque você pode sair por aí matando as pessoas que você vai sair por aí matando as pessoas. E aqui entra um outro ponto importantíssimo em toda essa argumentação e que diz respeito ao modo como a presciência divina coexiste com o livre-arbítrio. Porque não é porque Deus sabe como a gente vai agir que isso nos torna menos livres, porque afinal de contas, prever não é forçar, como diz o próprio Deus aqui, personagem do Milton, nesse trecho que eu li para vocês agora há pouco. Então, talvez fosse até mais fácil se todo mundo fosse bom o tempo todo, né? Então, enfim, só que aí o problema é que isso nos tornaria assim, uma espécie de robô, né?
Só que aí a questão é que, desse modo, não haveria mérito algum em aceitar a graça divina. E essa é que é a grande questão aqui, segundo o Santo Agostinho. Portanto, conclui o autor ao longo do livro 2, a origem do mal não está em Deus, mas no livre-arbítrio, quando esse se afasta dos planos divinos. E aí eu já expliquei mais ou menos o que eu, um leigo, entendi dessa argumentação agostiniana, mas eu vou ler aqui alguns trechos, 2 trechos dos livros do Santo Agostinho, para que vocês vejam como é o estilo desse autor. E, é claro, fica aqui o convite para que você também leia esses livros. Tá? Eu acho que mais importante, simplesmente, do que eu ficar aqui falando sobre os livros, é você mesmo ou você mesma entrar em contato com o texto. Mas, enfim, no livro 3, aqui, na página 75, está escrito o seguinte, deixa eu pegar aqui, página 75. A vontade ímproba é a causa de todos os males, que é aquilo que eu falei para vocês antes. O pecado existe, ele é fruto dessa vontade que se inclina para o mal. E no livro 2 aqui, sobre o livre-arbítrio, na página 13, ou seja, bem no comecinho do livro 2, quando o personagem Agostinho vai responder à questão formulada no final do livro 1, deixa eu pegar aqui, página 13. Enfim, no final do livro 1, como eu ia dizendo, o Evódio, ele diz, olha, então, se o pecado surge da liberdade de escolha, isso significa que a liberdade de escolha é uma coisa ruim, né? E aí, ao responder a isso, na página 13 do livro 2 aqui, o personagem Agostinho diz o seguinte, se o homem é algum bem e não poderia, a não ser quando quisesse, agir retamente, deveria ter possuído a vontade livre, sem a qual não poderia agir retamente. Pois não é porque também se peca por intermédio dela que se deve crer que Deus a deu para isto, dela, essa vontade livre. Logo, há motivos suficientes porque deveria ter sido dada, uma vez que sem ela o homem não poderia viver retamente, pois é para isso que foi dada, ou então se pode intelig-lo pelo seguinte, porque se alguém fizer uso dessa vontade livre para pecar, ele é divinamente punido, o que se faria de modo injusto se a vontade livre tivesse sido dada não apenas para que se vivesse retamente, mas também para que se pecasse. Pois, como se poderia punir com justiça aquele que tivesse feito uso da vontade para a mesma finalidade para a qual ela foi dada? Na verdade, quando pune aquele que peca, que outra coisa te parece dizer Deus, senão, porque não fizeste uso da vontade livre para aquela mesma finalidade para a qual te dei, isto é, para agir retamente? Depois, aquele bem, segundo o qual a própria justiça é recomendada na condenação dos pecados e na dignificação dos atos retamente praticados, de que modo poderia existir se o homem carecesse o livre-arbítrio da vontade? Pois não haveria nem pecado, nem ato retamente praticado, que não se fizesse por meio da vontade. E por isso, não apenas a pena seria injusta, mas também o prêmio, se o homem não possuísse a vontade livre. Porém, devia, tanto no castigo como no prêmio, ter havido justiça, porque isso é um dos bens que existem a partir de Deus. A justiça é uma dessas virtudes que não podem ser desviadas para o mal. Portanto, Deus devia ter dado ao homem a vontade livre. Né? Então, enfim, fica aqui o convite para que você leia esse texto do Santo Agostinho, se você se interessa por essa questão teológica que sempre foi algo que me chamou bastante a atenção. Mais ou menos nesse mesmo caminho vai o Tomás de Aquino, com a diferença de que, como o título desse livro sugere, aqui ele não vai pensar tanto no ser humano, mas sim nos demônios, que são os anjos caídos, e é justamente por isso que eu resolvi trazer também esse outro momento teológico para falar do Paraíso Perdido, uma vez que Satã é um personagem bastante relevante para essa obra do Milton. Né? De saída, eu já aviso que, pelo menos para mim, o texto do Tomás de Aquino é mais hermético do que o texto do Agostinho, e isso se deve a 2 procedimentos estilísticos, a forma e a intertextualidade.
Como eu disse antes, o livro do Agostinho é descrito como, ele é escrito como um diálogo, e isso torna essa discussão de ideias mais interessante e desobriga o autor de trazer um caminhão de referências, mesmo quando a gente percebe que existe ali um embasamento subjacente a tudo aquilo que é argumentado. Já no caso do livro aqui do Tomás de Aquino, esse livro ele é escrito quase como um texto acadêmico, quase não, ele é um texto acadêmico no qual você tem uma pergunta inicial e aí cada capítulo diz respeito a uma disputa entre as possíveis respostas a essa pergunta. E aí eu vou usar aqui um exemplo para ficar mais claro isso que eu estou falando. Se você pega aqui o artigo 5, né, do livro, a pergunta desse artigo é: se o livre-arbítrio nos demônios pode se voltar ao bem após o pecado? Né? Então, a pergunta do capítulo é essa. Aí, haverá uma resposta inicial. Parece que sim, parece que, depois de pecar, o livre-arbítrio dos anjos pode se modificar para o bem novamente. Então, o anjo ele foi feito bom, aí ele pecou, usando do seu livre-arbítrio, e depois desse pecado ele pode voltar a fazer coisas boas. Aí existem os argumentos, e geralmente esses argumentos são embasados na literatura canônica, ou seja, na Bíblia, em outros autores, em outros teólogos. E aí depois existe uma contra-argumentação na qual o autor vai falar, olha, não é bem assim. E aí ele vai respondendo argumento por argumento tudo aquilo que ele disse. Então, a estrutura desse livro aqui é uma estrutura mais hermética, porque exige que você entenda esses diálogos que o autor está fazendo, né, com a tradição canônica e teológica, ao mesmo tempo em que exige uma atenção para que você se lembre, no momento que ele vai responder os argumentos, qual é o argumento que ele está respondendo. E assim, alguns capítulos têm 10 páginas, mas tem capítulos aqui que tem 15, que tem 20. Aí você tem que lembrar exatamente qual que é a argumentação que ele está rebatendo em um determinado momento. Mas, enfim, basicamente, nesse livro, o Tomás de Aquino defende que os anjos são seres incorpóreos que, por serem dotados de livre-arbítrio, tal qual os homens seriam depois, esses anjos puderam escolher entre permanecer ou não no estado de graça, o que implica em dizer que os demônios, por terem sido criados como anjos, não são maus por natureza, mas sim por vontade, que é algo que aparece aqui também no livro do John Milton. Existem dois tipos de mal, né? Isso quem diz lá é o Agostinho. Existe aquele mal que é natural, que é o mal que produz sofrimento, e esse sofrimento ele afeta o nosso corpo, que é o corpo físico, certo? O problema é que os anjos, eles não têm corpo físico, então eles não podem se inclinar a esse mal natural, eles se inclinam ao mal moral, que é aquele que produz pecado, né? Então, é por isso que, como não tem um corpo físico, uma vez que esses anjos escolhem, por livre e espontânea vontade, agir mal do ponto de vista moral, ou seja, quando esses anjos decidem pecar, eles permanecem no pecado até o fim. E é por isso que aqui no Paraíso Perdido, por mais que sofra com as consequências dessa escolha, Satã se mantém obstinado em seus planos de perverter a humanidade e se afastar de Deus. E esse afastamento, ele é irreconciliável, né? Mas enfim, vou ler aqui um trecho que está na página 123 do livro, e que é um trecho que diz respeito, então, ao artigo 5 sobre o livre-arbítrio nos demônios. Diz o autor, então, que os anjos estão imutavelmente ou no bem ou no mal após a primeira eleição, porque assim termina neles o estado de viador. Por isso, não pertence à natureza da sabedoria divina que depois seja infundida nos demônios uma graça pela qual sejam recuperados do mal da primeira aversão, no qual perseveram imutavelmente.
E por isso, mesmo que elejam diversas coisas pelo livre-arbítrio, ainda pecam em todas elas, porque em toda a eleição deles permanece a força de sua primeira eleição. Ou seja, quando um anjo escolhe fazer o bem, dali em diante, todas as escolhas que ele fizer são inclinadas para o bem dentro daquilo que o livre-arbítrio lhe concede. Assim como os anjos que optam por fazer Meu Deus do céu, deu um trovão aqui agora que eu fiquei até assustado. Mas, enfim, do mesmo modo, assim como aqueles anjos que escolhem fazer o bem continuam fazendo o bem depois, os anjos que escolhem fazer o mal, eles só podem usar o livre-arbítrio deles daí por diante para fazer o mal. Então, existe, segundo o São Tomás de Aquino, essa questão a partir dessa escolha inicial dos anjos, justamente porque, como eles não têm uma existência física, eles não são volúveis a partir desse corpo físico, e essa volubilidade é que nos permite, por exemplo, fazer coisas boas e ruins de acordo com a variação da nossa vontade. De uma maneira ou de outra, todas essas reflexões, tanto do Agostinho quanto do Tomás de Aquino, vão estar presentes aqui no Paraíso Perdido, sobretudo se a gente pensar que, nesse primeiro discurso divino no livro 3, Deus argumenta que os seres que ele criou foram feitos com a capacidade de fazer o mal, mas isso não implica que eles tenham sido feitos para fazer o mal. E mais, o Deus de Milton diz que se as pessoas não pudessem voluntariamente escolher o mal, elas também não poderiam escolher voluntariamente e ativamente fazer o bem. Então, como o mal existe como possibilidade, ele pode não ser feito e isso fortaleceria o bem através do livre-arbítrio. Quanto à presciência, ela também aparece aqui muito de acordo com a proposta agostiniana de que saber não é obrigar. E assim, o Milton também se afasta, por exemplo, daquele determinismo calvinista. A questão em torno disso tudo é que, como eu disse no meu vídeo anterior nesse projeto, Deus está fora do tempo, o que é muito útil quando a gente pensa na estrutura do texto épico e nesse eu lírico que observa tudo do passado, do presente e do futuro. E é justamente por estar fora do tempo histórico que Deus sabe de todas as coisas, porque ele está fora dessa lógica que organiza sequencialmente as coisas que acontecem. E o fato de essa discussão sobre a queda e sobre a necessidade do sacrifício vir antes do surgimento da humanidade, no livro do Milton, só reforça essa questão temporal e funciona como uma olhada nos bastidores da Bíblia, tal qual aconteceu lá nos livros 1 e 2. Outra questão que vem à tona nesse primeiro discurso divino do livro 3 diz respeito à necessidade do sacrifício e sobre como isso deixa claro que, por mais que a salvação seja um bem comum, ou seja, todo mundo pode ser salvo, o fato de a humanidade ser dotada de livre-arbítrio implica que pode ser que alguém rejeite a salvação, assim como os anjos caídos rejeitaram permanecer na graça divina. Então aqui, de novo, o Filho ele se sacrificou para salvar todo mundo que queira ser salvo. Afinal de contas, se a queda aconteceu por escolha, Adão escolheu transgredir a lei, então a salvação também deve acontecer por escolha. A pessoa deve escolher permanecer na graça divina para assim ser salva. Deste modo, o livre-arbítrio fica assegurado em todo esse imbróglio teológico. Então, por mais que o Satã provoque a queda de Adão e de Eva, e por mais que haja aqueles que não aceitem a salvação, no fim das contas, prevalece a vontade divina em salvar pelo menos alguns, aqueles que quiseram ser salvos, já que, tal qual os anjos, os homens também são dotados de livre-arbítrio. E é por isso que, apesar de todos os pesares,
Deus não impede os planos de Satã e isso não o torna responsável por esses planos. Porque, como Deus está fora do tempo, ele sabe exatamente o que vai acontecer no futuro por ver todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ele está vendo tudo aquilo que vai acontecer, mas não é por isso que a gente pode culpá-lo por alguma coisa. E aí, veja bem, enquanto eu estou me ouvindo falar de tudo isso, parece que eu estou quase doutrinando vocês aqui, né? Que eu estou evangelizando, uma coisa assim. Não é esse o meu objetivo. Não necessariamente eu concordo com tudo isso que eu estou falando. Estou apenas aqui fazendo um exercício crítico de mostrar para vocês a profundidade, a complexidade desse conceito de livre-arbítrio para o Santo Agostinho e, em certa medida, para o São Tomás de Aquino. Eu poderia trazer aqui vários outros filósofos dentro e fora do campo da teologia para discutir. Por exemplo, a questão da vontade foi debatida desde Aristóteles, então podia também trazer o Aristóteles para cá. Se não me engano, o Schopenhauer ele tem também um texto que fala sobre o livre-arbítrio, né? Então poderia trazê-lo aqui também. Não farei isso, porque senão esse vídeo ficaria ainda maior. Mas enfim, tudo isso para dizer para vocês que não é porque eu estou falando tudo isso que eu estou concordando com tudo isso. Tá? Essa é a função da crítica. Eu não faço comentário sobre um livro só porque eu concordo com esse livro, mas sim porque há algo a ser comentado sobre esse livro. Né? Mas enfim, então eu estava falando para vocês que Deus ele vê todas as coisas simultaneamente, aí por falar nessa simultaneidade, enquanto acontece todo esse diálogo divino no paraíso, Satã finalmente ronda o mundo além do abismo e do caos e passa por um lugar que futuramente será conhecido como paraíso dos tolos, porque nele ficarão aqueles que tentarem comprar o paraíso. E isso inclui, inclusive, é claro, se inclui, inclusive, os membros da igreja. E aí na página 255, ou melhor dizendo, 225, consta o seguinte, isso que eu vou ler está entre os versos 455 e 457 do livro 3. Tudo que a natureza deixou manco, anormal, abortivo ou mal gerado, dissolvido na terra, para esse paraíso dos tolos, migra. Então é um lugar assim bastante interessante esse pelo qual Satã passa nesse seu périplo. E nisso, né, nesse caminho pelo espaço, o eu lírico descreve ainda as constelações pelas quais Satã vai passando, e mesmo existe ali um momento em que o eu lírico descreve uma inscrição que consta na porta do céu, e isso está no verso 515 aqui do poema. E aí essa inscrição me fez lembrar bastante da inscrição que consta na porta do inferno lá na Divina Comédia, mas enfim, por mais que se depare com inúmeras coisas belas e boas da criação, Satã sempre vê tudo a partir de um olhar negativo, como fica muito claro entre as páginas 233 e 235, nas quais se lê o seguinte. Assim, a inscrição que está na porta do céu diz o seguinte: estas as portas do céu são. Mas enfim, então, na página 233, entre os versos 523 e 525, consta o seguinte: estavam lá os degraus para o céu, para tentá-lo pela fácil ascensão ou para agravar-lhe a triste exclusão às portas do bem. Então é isso, ele se depara ali com essa entrada no céu e ele poderia muito bem tentar se reconciliar, mas não é isso que acontece. E aí na página 235, entre os versos 548 e 554, consta o seguinte: um prospecto de terra pitoresca, exótica, ou célebre metrópole, debruada aos corucheus e agulhas vivas, que o sol ao acordar tinge com raios. Tal assombro tomou, não estranho ao céu, o maligno, mas mais tomou a inveja à vista do gentil rosto do mundo. Então é isso. Satã vê todas essas coisas bonitas e aí ele fica com inveja de tudo aquilo que ele vê. E mesmo ali, às portas do céu, ele se mantém firme nesse seu afastamento da graça divina, o que recupera o texto aqui do Tomás de Aquino, quando ele diz que os anjos se mantêm firmes nas escolhas que fizeram, mesmo depois de arrependidos e mesmo inclinados ali pelo livre-arbítrio. E isso acaba tornando
a situação dos anjos caídos mais complicada, porque ao passo que o homem, que o ser humano, foi levado à queda e pode se arrepender, Satã e os demônios caíram por escolha e se mantêm firmes nessa queda. Então, claramente, Satã se arrependeu de tudo aquilo que aconteceu, porque, por exemplo, agora já não mais lhe é dado ver o sol, só que ao mesmo tempo em que está ali visivelmente arrependido, ele persiste nessa posição que ele assumiu, e aqui eu volto a dizer que o sol representa a luz de Deus, que não chega ao inferno, onde a luz do fogo queima, mas não ilumina, conforme está escrito lá no livro 1. Mas o fato é que essa reação de Satã confirma que realmente o inferno é um lugar físico, mas também é um estado de espírito. Então, a possibilidade de salvação para o ser humano é algo que o salvaria dele mesmo, no fim das contas, porque ele poderia se tornar esse coitado que se arrepende dos seus atos, mas que não pode voltar atrás neles. Feito, então, esse discurso, que é um dos momentos mais belíssimos do livro, né? Assim que Satã entra em cena no livro 3, ele faz também um longo discurso. Então, feito esse discurso, Satã pousa no sol, onde está Uriel, que, segundo o livro apócrifo de Enoque, que eu tenho aqui, neste livro chamado Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, eu não estou lembrando agora o nome da editora deste livro aqui. Fonte Editorial. E aqui entra um parêntese. Existe uma coleção, são 3 volumes com esses apócrifos da Bíblia, publicados por essa editora. É uma leitura muito interessante para quem se interessa, mas assim, essa edição ela precisa urgentemente de uma revisão, porque chega a incomodar em alguns momentos. Mas enfim, aqui no volume 1 dessa coleção está o livro de Enoque, né, que é um livro apócrifo da Bíblia, é um livro que não entrou na Bíblia canônica. E nesse livro de Enoque, consta que ao redor de Deus, no céu, há alguns anjos. E um desses anjos é Uriel. Uriel é o anjo mais próximo de Deus, segundo o livro de Enoque. E é justamente Uriel que Satã encontra quando chega ao sol. E veja bem, o fato de citar o anjo Uriel aqui no Paraíso Perdido nos demonstra que Milton estava familiarizado não só com a Bíblia canônica, mas também com os textos apócrifos, e isso é muito interessante. Nesse momento, a gente percebe que, por mais que esse atributo esteja se perdendo aos poucos, Satã ainda tem algo de angelical. Tanto é assim que ele consegue se fazer passar por um querubim para poder enganar o Uriel, perguntando sobre onde ficava aquele tal mundo novo que Deus havia criado. E aí, como Satã é ardiloso, ele não apenas engana Uriel, como também apela para a vaidade, ou a suposta vaidade desse anjo, ao dizer, olha, você que é tão querido por Deus, e que é tão inteligente, me diga, onde está esse novo lugar que foi criado pelo Criador, né, por Deus, porque eu quero me maravilhar com essa criação. E aí, então, na página 243 aqui do livro, entre os versos 654 e 684, diz-se o seguinte: isso daqui quem diz é Satã. Uriel, dos 7 espíritos que aguardam junto ao trono de Deus, de excelso brilho, és o primeiro afeito ao seu querer lídimo que pelo céu vai intérprete levá-lo, lá onde os filhos todos esperam novas. E aqui certo és por édito supremo de igual honra obter, e ser-lhe os olhos que visitam a miúde o novo mundo. Inexprimível gosto em conhecer-lhe as prodigiosas obras, mas mais o homem, seu máximo deleite e favor, quem lhe mereceu tais obras prodigiosas, me trouxe dos corais de querubins divagando só. Diz-me, serafim alvo, em qual dos áureos orbes tem o homem lugar fixo, se fixo lugar tem, se não salta de orbe áureo em áureo orbe, para que o encontre, e de olhos fixos nele, discretos ou à vista pasma admire, a quem o Criador outorgou mundos, sobre quem verteu todas estas graças, que nele, e em todo mais como é devido, louvemos do universo Criador,
que com justiça deu aos vis rebeldes um inferno sem chão, e para reparo criou a feliz raça de homens pronta a servi-lo. Em tudo ele é sábio. E aí volta o eu lírico dizendo: assim falou o astuto sem suspeitas, pois nem homem, nem anjo discriminam a hipocrisia, o único mal que anda invisível, tirando Deus que o vê. Ou seja, nessa época aqui, os anjos e o ser humano não tinham entrado em contato com o mal, então eles não conseguem ver maldade em nada, e por isso eram inocentes demais, o que já nos prepara àquilo que futuramente vai acontecer no caso de Eva. Em todo caso, esse plano dá certo e o anjo Uriel dá a direção para que Satã encontre o Éden. E esse engano só será descoberto tarde demais, porque Uriel falou a direção para esse querubim, só que aí ele ficou olhando o querubim se distanciando, e aí ele percebeu que, na verdade, tinha alguma coisa de muito errado com aquele cara, e aí ele decide avisar o Gabriel, que era quem guardava os portões do Jardim do Éden, só que tudo isso vai acontecer só no livro 4, e antes de chegar a ele, eu só gostaria de acrescentar sobre o livro 3 que, agora que a gente já entrou em contato com a perspectiva de Deus nessa história toda, me parece que é muito mais fácil a gente se identificar com o aspecto trágico do personagem de Satã. Porque, por mais que talvez não tenha sido, enfim, essa exatamente a intenção do autor, eu acho que isso vale um pouco menos, tendo em vista que o autor já morreu há muito tempo e a obra continua aí até hoje. Então a gente tem que olhar para a obra como ela é de fato. E me parece que a construção do personagem de Satã, por mais que não tenha sido essa a intenção do autor, ela acaba sendo tão complexa que não tem como você não se apiedar desse personagem em algum momento. O que não necessariamente significa que você vai se tornar um satanista ou coisa do tipo. Estou falando aqui de um personagem literário e não de um personagem religioso. Mas enfim, chegamos finalmente ao livro 4 e nele aquele aspecto visual e cinematográfico que já estava presente nos livros anteriores fica ainda mais evidente a despeito da cegueira que progressivamente afetou a visão do Milton. E essa visualidade se torna explícita, por exemplo, na descrição que é feita do Jardim do Éden e de como tudo nele é exuberante. Tão exuberante que incomoda Satã, que, mais uma vez, reflete sobre as escolhas que fez. Então, talvez esse seja o trecho mais descritivo do livro até o presente momento, né, aqui do Paraíso Perdido, deixando até um pouco para trás as descrições do inferno no livro 1, ou então do pecado e da morte no livro 2. Mas a questão que mais interessa aqui é que em toda essa beleza, o jardim é descrito como um monte púbico, né? Isso acontece no verso 135 do livro 4. O que forma uma imagem ao mesmo tempo bonita e inesperada, porque é isso. O autor ele descreve o Jardim do Éden com tal beleza, com tal riqueza de detalhes, e depois diz que esse lugar parecia um monte público, né? Parecia ali uma área do corpo. E isso é algo que, pelo menos em mim, gerou ali um choque quando eu li em um primeiro momento, o que não necessariamente é algo negativo, é um choque bom. E isso, essa criação dessa imagem do paraíso como o monte público, está em conformidade com um trecho posterior, quando o eu lírico descreve o sexo entre Adão e Eva, o que acaba implicando que o sexo não é um pecado em si. Ele foi desviado depois da queda, já que, nesse momento inicial, tudo é descrito de um jeito bem cuidadoso e poético. Então, o sexo, segundo fica dito aqui, então, essa criação boa, essa criação divina, mas que depois acabou caindo junto com a humanidade. Como sempre, o livro 4 começa com um argumento, e esse argumento, que está na página 251 aqui dessa minha edição, diz o seguinte: perspectivando agora Satanás o Éden, e perto de onde deve agora tentar a audaciosa empresa que sozinho empreendeu contra Deus e o homem, debate-se com dúvidas, paixões,
medos, inveja e desespero. Parêntese. Lembrando que, segundo Agostinho, lá no livre-arbítrio, a paixão é aquilo que se opõe à razão. E isso é importante se a gente pensar que o discurso de Satã é pouco racional, por mais que seja bastante pautado em sofismas. Então é isso. O Satã ele é muito mais apaixonado do que uma figura racional. Ele é muito mais movido pelas paixões, por essa vontade desregrada, do que pelo lado racional. Mas enfim, então continuando aqui no argumento ao livro 4. No fim, Satã confirma-se no mal, viaja ao paraíso, cuja situação e paisagem exterior se descreve, transpõe os limites, senta-se sob a forma de um corvo marinho na árvore da vida, a maior do jardim, de onde pode sondar à vontade o que o rodeia. Descrito o jardim, Satanás vê pela primeira vez Adão e Eva. A sua admiração pela excelente forma e estado feliz de ambos, mas resoluto quanto ao provocar a sua queda. Escuta-lhes o diálogo e daí depreende que os frutos da árvore do conhecimento lhes foram vedados, sob a pena de morte. Decide deste modo tentá-los à transgressão. A seguir, deixa-os por instantes e tenta saber mais e por outros meios do seu estado. Entretanto, ou seja, enquanto isso, Uriel, descendo de um raio de sol, avisa Gabriel a cargo da porta do paraíso, fazendo-lhe saber que um anjo mau escapara do abismo e ao meio-dia passara pela sua esfera, disfarçado de anjo bom em direção ao paraíso, desmascarado mais tarde pelos gestos de fúria no monte. Gabriel promete encontrá-lo antes da manhã. Chegando a noite, Adão e Eva falam do repouso desejado, descrito Caramanchel, o louvor da noite. Gabriel, liderando seus esquadrões na ronda noturna pelo paraíso, designa 2 anjos valorosos para o Caramanchel, não fosse o espírito mau estar lá a tentar contra o sono de Adão e Eva. Lá o encontram soprando ao ouvido de Eva, tentando-o em sonhos e o trazem, apesar de resistente a Gabriel. Questionado por este, Satã responde com escárnio, ensaia uma reação, mas, impedido por um sinal no céu, voando, deixa o paraíso. Enfim, após enganar o pobre do Uriel, eis o estado em que se encontra Satã, que, ato contínuo, começa um longo monólogo que até agora foi o meu trecho favorito aqui do Paraíso Perdido. Esse monólogo, ele se estende por várias páginas, mas eu vou ler aqui alguns trechos da página 253, da página 255, da página 257 e depois eu vou pular para a página 261. De novo, vou ler apenas trechos de cada uma dessas páginas. Isso que eu vou ler está entre os versos 18 e 23. Turbam-no, ou seja, a Satã, horror, dúvida, nos seus encampelados pensamentos, e embaixo o inferno nele, que nele o inferno lhe traz. Do inferno nem um passo a mais dá, que não dê dele próprio. E aí, entre os versos 32 e 39, constam o seguinte. Ó tu, aqui quem já começa a falar é o próprio Satã, que com glória por coroa, no teu domínio solo por Deus passas, do novo mundo, à vista do qual pálidas escondem estrelas as miúdas frontes, chamo-te, mas não com a voz de amigo, e uso o nome ó Sol para te dizer como te odeio, os raios que me lembram de que alturas caí. Então veja, de novo, aqui ele está falando que odeia o sol, só que em inglês a palavra sol tem o mesmo som da palavra filho. Então existe aqui uma mensagem muito evidente, né? Aí entre os versos 48 e 49, nessa mesma página 255. Todo bem foi mal em mim, e só maldade fez. Página 257, entre os versos 75 e 76, depois 78 a 82 e depois 86 a 92. Aonde vá, o inferno vai. Aí aqui vem um negócio que eu achei incrível. Eu sou o inferno. Essa espera que corrói sempre mais se abre, que faz do meu inferno quase um céu. Ó compaixão por fim, não há lugar para contrição, nenhum para perdão já? Não, só para submissão. E essa palavra o desdém me proíbe. Ou seja, Satã está ali muito desesperado com a sua situação e ele diz, eu não consigo fazer nada, porque para eu voltar atrás eu vou ter que me submeter e eu não consigo me submeter. Essa que é a questão. Ai de mim,
que não sabem quão custoso é o preço da garganta vã, que dique no peito o choro barra e a voz tolhe. Enquanto me adorando vão no inferno, com cetro e diadema bem ao alto, mais baixo ainda caio, só supremo em tristeza. E aí, página 261, versos 98 a 101 e depois versos 108 a 110. Nunca o reatamento vero medra, onde o ódio cravou tão fundo gume. Tal só me levaria a maior queda por relapsa. Adeus esperança, pois, e adeus ao medo contigo e ao remorso. Foi-se o bem, ó mal, sê tu o meu bem. Note como, em vários momentos desse longo monólogo de Satã, o personagem recorre a um discurso cheio de paradoxos, né? Então, Satã diz que o mal será o seu bem, ele diz que o seu inferno é quase um céu, e esses paradoxos são todos muito característicos da estética barroca. E mais, Satã diz que o problema é que ele foi criado muito ambicioso, então ele não consegue se submeter, como se a culpa fosse de Deus e não das consequências do livre-arbítrio do qual Satã foi dotado. E aí, veja, eu não sei vocês, mas eu achei tudo isso bastante trágico, a ponto de eu até simpatizar com esse coitado, que é supremo apenas em tristeza, como ele diz aqui em dada altura. E ele é guiado por três coisas, né? A ira, a inveja e a cólera, conforme fica escrito no verso 115, aqui um pouco depois, e que eu não cheguei a ler. E aí note como, em um desses versos que eu li para vocês, ele diz ter ódio do sol, como eu disse antes, em seu esplendor, e isso em termos sonoros equivale a ele dizer que ele tem ódio do Filho, ou seja, de Jesus. Então é isso. Nós estamos aqui diante de um ser que percebeu que mesmo o arrependimento não é uma opção para ele, de maneira que tudo que ele pode fazer é prosseguir com o seu plano. A essa altura do campeonato, quase não há vestígios mais daquele Satã heróico do livro 1, muito pelo contrário. A condição desse personagem foi se mostrando cada vez mais patética, cada vez mais miserável, principalmente porque agora nós e Satã podemos comparar aquilo que é o inferno com aquilo que é o Éden. E essa comparação torna tudo ainda pior para os anjos caídos, porque até então, tudo bem, a gente sabia que não deve ser nada legal você estar no inferno, mas a gente não sabia como era o céu. Agora que a gente sabe como é o céu, a coisa ganha uma outra proporção. Afinal de contas, é fácil se contentar com o inferno quando você não consegue ver um palmo diante do nariz. Mas aqui, o Satã está vendo tudo bem nitidamente porque ele está voando perto do Sol. O que talvez explique a raiva que ele sente do Sol no fim das contas. E aí isso me fez lembrar de duas coisas. A primeira dessas coisas é da caverna do Platão. Nessa ideia da pessoa que fica a vida toda ali na caverna e quando ela sai, a luz a cega momentaneamente. Me parece que é esse o caso aqui de Satã. Ele saiu da caverna quando cruzou ali os umbrais do caos e chegou a esse novo mundo. E a segunda coisa da qual me lembrei nessa cena toda é uma referência um pouco mais popular. Eu não sei se vocês se lembram de um outro Agostinho, não o Santo Agostinho, mas o Agostinho Carrara, da Grande Família. Tem um episódio na Grande Família, eu não lembro a temporada, não lembro o nome do episódio, não lembro nada. Eu lembro o seguinte: o Agostinho, ele rouba o óculos do Linneu, porque ele não estava enxergando direito, o Agostinho não estava enxergando direito, e ele estava com muita dor de cabeça. Aí ele coloca o óculos no Linneu e vê que ele está enxergando muito bem e fica maravilhado com tudo aquilo. É claro que o Linneu não gosta desse furto, vai lá e rouba e pega o óculos de volta. E aí o Agostinho Carrara fica sem os óculos. E aí tem um momento que ele está olhando pela janela e ele fala para Bebel: nossa, Bebel, olha só, veja o lado bom da vida. Nossa casa é tão bonita. Por exemplo, olha a lua pela janela. Aí a Bebel olha pela janela e fala: Agostinho, aquilo ali não é a lua, aquilo ali é a luz do poste. Né? Então eu me lembrei disso tudo, porque é isso. Satã, enquanto ele estava ali, quando ele estava sem os óculos, ele olhava para o inferno e via um belo luar pela janela. Aí quando ele chega ali no paraíso, é como se ele colocasse os óculos e visse que, na verdade, aquele belo luar
é o poste na rua. Mas enfim, então eu acabei fazendo essa conexão aqui enquanto lia esse monólogo no início do livro 4. Mas voltando aqui ao texto, é como se, por estar diante dessa luz da razão, que é o sol divino, esse personagem organizasse melhor o próprio raciocínio e com isso ele se dá conta, de maneira ainda mais enfática, da própria condição. Incontinente, Satã chega ao jardim do Éden como um ladrão espreitando nas sombras, conforme um trecho que está na página 269, e no qual se lê o seguinte. Deixe-me pegar aqui. Entra a prumo e em pé cai, como quando um lobo caça, que a fome de covil troca por presas, mirando onde o pastor deita os rebanhos, envalado o redil, confiado aos campos, e pula pela fácil vedação. Ou qual ladrão que, a desentesourar de um burguês rico, cujo cofre forte com barras transversais seguro dorme, trepa à janela e às telhas. Assim, o ladrão ao redil de Deus trepou, e à igreja mercenários de então trepam. Voou então, Satã, e na árvore da vida, mais subida e central nenhuma outra havia, fez-se de corvo marinho. Mas a vida não recobrou, só morte imaginou para quem vivia. Nem pensou virtudes à planta vital, só como mirante a viu. Quase não há, e aí esse trecho final eu achei maravilhoso, quase não há, a não ser Deus, quem pese o real valor do bem que à frente tem. Esse trecho todo que eu li para vocês está entre os versos 182 e 203. Então veja, né? Esse anjo caído, mais trágico dentre todos os outros anjos que caíram, fica tão mesmerizado com esse cenário bucólico, esse locus amoenos, com árvores majestosas, com animais vivendo em harmonia, muito embora ele não veja nisso um bem em si, na verdade esse bem faz nele algo ruim, que é a inveja. Então Satã fica tão mesmerizado com tudo isso, que ele por um momento diz sentir até remorso e pensa em desistir do seu plano, dizendo inclusive que chora por ter de usar Adão e Eva para atingir Deus, mas é claro que tudo isso não passa de lágrimas de crocodilo. Enfim, isso está na página 285 aqui. Esse trecho que eu vou ler da página 285 compreende os versos 358 a 368 e depois eu vou pular e vou ler os versos 373 a 381 do livro 4. Então, Satã, em pasmo, diz o seguinte: ó infernos, o que veem estes olhos em dor, em vez de nós no gozo prósperos, criaturas de outro barro, nados térreos, não espíritos, no entanto pouco menos que aqueles, aos quais sigo em pensamento com espanto, e pudesse amor tão viva neles a luz divina semelhança, e tal graça lhes deu a mão que as fez. Ah, par gentil, mal sabes o quão próximo estás de mudar, quando estes teus deleites sumirem e te derem a dor. E aí mais adiante, não com alvo em vós, que por vós choraria eu, embora ninguém me chore a mim. Aliança busco, estima mútua, tão estrita, tão chegada, que eu habite convosco, ou vós comigo em diante. O meu lar talvez não mine os sentidos como este paraíso, mas tal como é, tomai que a obra dele, assim como ele me deu, a dou a vós. Ele, no caso, Deus. Veja, toda essa descrição que é feita do Jardim do Éden, que é uma descrição que dura muitas páginas, então não vou lê-la aqui para vocês, toda essa descrição tem algo de parnasiano, mas, como diz o eu lírico aqui, em tudo esse jardim é superior ao bucolismo da tradição grega, e esse é um expediente muito comum no gênero épico, como eu mencionei no meu vídeo anterior. Então, os autores da época sempre dialogam com a tradição, mas ao mesmo tempo procuram superar essa mesma tradição. E neste caso aqui do Milton, ele faz isso, primeiro comparando o Éden a várias paisagens mitológicas, para logo em seguida dizer que, apesar das semelhanças, o Éden em tudo superava tais lugares. Inclusive porque o Éden ficava em uma região ainda mais remota do que
a de qualquer outro lugar, e isso acaba reforçando o aspecto sagrado desse jardim, considerando que sagrado é aquilo que está separado das outras coisas. E é nesse momento em que vai ali, enfim, descrever o Éden, que o eu lírico vai se aproximando bem aos poucos, talvez para reforçar esse afastamento da região, e isso parece muito com a técnica do zoom no cinema. Então a gente vê essa imagem de longe e aí vai se aproximando, até que a gente veja de fato com muita nitidez tudo aquilo que há no jardim. E é assim que finalmente Satã se depara com o primeiro casal, Adão e Eva, entre as páginas 277 e 279. Duas das mais distintas formas, altas e eretas como Deus, com honra indígena vestidas em nudez real de tudo, pareciam reis e dignos, pois nos rostos divina imagem tinham do Criador. Verdade, sabedoria, santidade pura e grave, mas posta em liberdade filial. No homem daí a autoridade. Isso que eu acabei de ler para vocês está entre os versos 288 e 295. E esses dois personagens estão ali conversando sobre a única proibição que Deus havia dado a eles, não comer dos frutos de uma determinada árvore, e o próprio Adão reconhece o quão pequena é essa proibição face a tudo aquilo de que eles gozam no Éden. E isso acaba tornando a transgressão ainda pior, porque era fácil demais não comer aquela maçã. Percebe? A questão não é comer ou não o fruto da árvore do conhecimento. Eu falei aqui maçã, mas enfim, não sabe que fruta era essa, né? A questão não é, então, comer ou não do fruto da árvore do conhecimento. A questão é transgredir uma lei tão simples e direta quanto esta. Coma de todas as árvores, menos daquela que está ao centro do jardim, conforme está escrito lá em Gênesis 3, se não me engano. Ou seja, as chances de praticar o mal são poucas quando comparadas às possibilidades de permanecer no caminho da retidão. Então, é até ridículo pecar de tão fácil que é obedecer. Essa proibição é só para provar que dava para ser obediente. Logo, diante disso tudo, obedecer é também uma forma de agradecer por tudo aquilo que foi criado. E o próprio Satã reconhece isso. E além do mais, aqui fica nítido como só há uma proibição, só que mesmo obedecendo a essa única proibição, Adão e Eva continuavam sendo livres. Porque para que haja o Éden com toda a sua exuberância e ordem, não é possível haver aquela liberdade restrita que Satã tanto queria. Só que ao mesmo tempo, durante o seu monólogo inicial, o próprio Satã afirma não ser capaz de submeter, como eu li antes para vocês. Mas, enfim, enquanto esse personagem reflete sobre essa proibição, o anjo Gabriel está ali arregimentando os outros anjos para procurar o inimigo de um canto a outro do Jardim do Éden, e eis que eles o encontram transformado em sapo, sussurrando ao ouvido de Eva enquanto ela dormia, e isso está na página 315, entre os versos, deixa eu ver aqui, 799 e 804. Ei-lo de cócoras qual sapo, rente ao tímpano de Eva, tateando a negra arte os órgãos da sua fantasia, para que neles forje a seu bel prazer ilusões, sonhos, fantasmas. Só que, mesmo depois que Satã revela a sua verdadeira forma, os anjos demoram um pouco para reconhecê-lo, porque afinal de contas isso demonstra o quão afastado ele está da glória, ele está praticamente irreconhecível. E aqui nós temos um debate entre Gabriel e Satã, que trocam farpas e acusações, porque Satã é bastante debochado, ele chega até a insinuar que Gabriel era meio burro, e aí o Gabriel responde dizendo, olha, esperto é você que convenceu os outros demônios a ficarem no inferno, enquanto você veio aqui para o paraíso, né? E aí a isto Satã diz, não é bem assim, porque eu vim para cá e deixei todo mundo para trás para preservá-los de uma nova contenda, de uma nova guerra, e isso acaba nos demonstrando que Satã continua com medo daquela primeira guerra que levou à queda dos anjos, e isso acaba contradizendo o que ele mesmo havia dito no livro 1, quando deu a entender que o céu tinha ficado com medo
de sua revolta. Então aqui é em momentos assim que a gente percebe essa contradição, que é uma contradição no discurso do personagem, mas que não é uma contradição no enredo elaborado pelo Milton, que isso fique claro. Mas enfim, então toda essa conversa ali entre Satã e Gabriel termina com a seguinte ameaça feita por Gabriel ao seu inimigo. Isso está na página 327, entre os versos 962 e 967. O que te aviso agora, grava, fora, leva a fuga de volta à proveniência. Se vês mais transpuseres raias santas, ao fosso infernal eu te arrasto em ferros e te selo lá só para não troçares das dóceis e franzinas grades do orco. Então, assim, diante dessa ameaça, Satã acaba, enfim, colocando a viola embaixo do braço e vai embora. Então, em suma, o livro 4 termina com a fuga de Satã, que sai do paraíso depois de ter sido desmascarado por esse grupo de anjos que estava à sua procura. Certo? Se tudo der certo, se eu tiver tempo, porque aí eu tenho que reler as minhas anotações, etc e tal, semana que vem já vai ter o vídeo sobre os livros 5 e 6, que é o vídeo que deveria ter saído em setembro, se não me engano, mas aí não deu para eu fazer, certo? Mas eu acho que o próximo vídeo eu vou conseguir gravá-lo, porque ao contrário desse, em que eu tive que ler o Agostinho, tive que ler o Tomás de Aquino, que são leituras um pouco mais densas, para além da densidade do próprio Paraíso Perdido, no próximo vídeo eu acho que eu não vou ter que ler nenhum outro material tão denso assim, então eu acho que eu vou conseguir manter para a semana que vem o próximo vídeo. E é isso. De novo, se você aí, enfim, tem alguma questão a corrigir nessa minha fala, por favor, deixe nos comentários. Eu acho sempre muito útil quando isso acontece. E é isso. Eu vou deixar na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se, assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso ficar aqui falando sobre Satã e sobre essas questões teológicas, porque há quem contribua com este canal, seja essa uma contribuição financeira, seja ela uma contribuição algorítmica. Então, em todos os casos, fica aqui meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.